Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, dentro desse mês da Bíblia, mês de setembro, e que temos tido, justamente como acontece nesse ano, o Evangelho de Lucas a nos inspirar sobre como ser discípulo missionário hoje. Discípulos missionários, a partir do Evangelho de Lucas, é o tema, desse mês da Bíblia. E o lema, alegrai-vos comigo, encontrei o que tinha perdido. Nós ouvimos já nesse mês o capítulo 15 de Lucas, que fala justamente da alegria da ovelha encontrada, da moeda encontrada, do filho que voltou para casa. Mas justamente então o clima que a palavra nos coloca é o clima da misericórdia, do voltar para casa, de viver a vida cristã, seguir a Jesus Cristo. Do outro lado, nós vivemos também nesse clima de quem tem um coração agradecido por aquilo que nós tivemos oportunidade de viver em nosso país nesses últimos dias, últimos meses, que foi justamente a visita do Santo Padre, Papa Francisco, com também a beleza da juventude aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. E junto com esse agradecimento, nós estamos aí nessa bela e importante campanha. Campanha para ser realmente nosso agradecimento e também a criação do Instituto para a Juventude, que tem um pouco essa missão de fazer a memória, de levar adiante essas reflexões, de guardar tudo isso e também aproveitar para aprofundar no presente e no futuro. E eu agradeço muito a sua colaboração, a sua participação, dentro daquilo que realmente cada um se sente corresponsável por aquilo que acontece, por aquilo que está acontecendo e pela importância de vivermos bem a nossa vida de fé. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, eu creio que esse momento e essa graça de Deus deve ser de tal maneira para todos nós que essa ação de graça nos faça partilhar e viver intensamente esses grandes dons. Eu agradeço toda a generosidade e todos aqueles que estão realmente compartilhando conosco desses momentos e realmente se corresponsabilizando nessa nossa parceria, nessa nossa vida, nessa nossa caminhada enquanto povo de Deus. Esse final de semana, a palavra de Deus nos fala também dessa experiência de colocar Deus acima de tudo. Aliás, temos ouvido nos últimos domingos bem essa importância de colocar Deus acima das pessoas, acima dos relacionamentos e acima dos bens. E o evangelho desse final de semana termina dizendo isso, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Uma das idolatrias do mundo, e do mundo de hoje, e sempre tem sido realmente os bens. E aqui no Evangelho, Jesus vai lembrar justamente dessa parábola do homem que tinha uma administradora, que quando foi para mandá-lo embora, ele foi esperto, ele quis garantir o seu futuro e resolveu administrar para ele, E então, justamente, Jesus vai dizer, esse homem foi esperto com relação às coisas do mundo, E muitas vezes os filhos da luz não são espertos com relação às coisas de Deus, ou seja, de saber usar as coisas para crescer na fé, para viver fazendo bem aos outros, Ou seja, ajudando as pessoas com aquilo que se tem, Então, sabendo que muitas vezes nós não sabemos fazer amigos, ajudando, partilhando, que são aqueles que depois nos receberão nas moradas eternas, Então, de tal maneira, quer dizer, meu Senhor, é como se nós tivéssemos um dom que Deus nos deu, emprestou, para que nós fizéssemos o bem às pessoas. E quanto mais nós fazemos o bem, mais nós experimentamos essa alegria de poder crescer na fé cada vez mais. Então, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que necessitamos de sermos corretos naquilo que nós fazemos, mas, do outro lado, saber também como partilhar e como buscar a Deus acima de tudo, não deixando com que outras coisas, pessoas ou situações estejam como nossos ídolos, sendo o mais importante em nossa vida. E o Senhor nos faz experimentar isso muitas vezes, de muitas formas, também quando nós partilhamos um pouco do que nós temos. Isso justamente é o aspecto de que a evangelização, a missão, o anúncio do Evangelho é mais importante do que os bens que nós temos. E por isso mesmo, quanto mais nós fazemos para que o Evangelho seja anunciado, seja proclamado, mais experimentamos também em nossa vida a graça de Deus que nos conduz e nos faz experimentar
justamente, né, que Ele vai nos cumulando com os seus bens. Então, saber utilizar tudo para a evangelização e para a missão, sem colocar os bens como nossos ídolos. Eis aí justamente, meus irmãos e irmãs, esse grande momento e essa palavra de Deus que assim nos conduz para uma reflexão muito importante para o mundo de hoje e para o nosso tempo também. Por isso, aqueles que fazem uma experiência de Deus são aqueles que sabem partilhar com generosidade e cada vez mais sabem viver e sabem conviver, né, colocando Deus acima de tudo. Nós tínhamos lá no passado muitas pessoas, homens e mulheres, que souberam fazer isso e nos legaram tantas coisas para a posteridade como temos ainda hoje, não é? Também hoje nós somos chamados a ter essa mesma experiência, né, de ver talvez quantas situações que nós somos chamados a estar compartilhando, estar participando, e isso temos visto, e eu vi muito isso também durante a jornada, e tenho visto agora também com relação a tantas pessoas, né, que com o coração agradecido partilham com generosidade. E aquele pouco com Deus, né, é muito, faz multiplicar tantas coisas. E é bem aí, meus irmãos e irmãs, que nós experimentamos a gratuidade desse amor de Deus e, ao mesmo tempo, a multiplicação desses dons que Deus nos coloca para o bem e para a missão, para a evangelização, que é a que deve acontecer com aquele que nós temos. Louvado seja o Senhor por tudo isso e por aquilo que temos experimentado em nossas vidas. Mas a palavra de Deus também, meus irmãos e irmãs, lembra para nós, não é, das injustiças que acontecem com relação a isso. A leitura primeira do livro de Amós fala da ganância e fala das pessoas que estão aí preocupadas em passar logo a lua nova, passar o sábado, né, e ao mesmo tempo para vender diminuindo as medidas, aumentando os pesos, adulterando as balanças, para dominar os pobres com dinheiro e os humildes com o par de sandálias, de pôr à venda até o que não presta do trigo. Não é? Então, o livro do profeta Amós vai dizer: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Nunca esquecerei o que eles fizeram. Não é? Ou seja, a ganância também faz com que exista muita injustiça. E os problemas do mundo, temos visto um pouco isso na sociedade, devido ao pecado, ao mal, ao egoísmo, tem levado não só a guerras, não só a violências, mas também a muitas situações de injustiça, de fome, de problemas nessa nossa sociedade, devido a essas ganâncias que existem e muitas vezes destruindo a vida e a saúde das pessoas devido a essas várias situações. Então, se de um lado nós vemos no Evangelho que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro e somos chamados a buscar, evangelizar e fazer o bem com aquilo que nós temos, do outro lado existe também o egoísmo e toda a violência, todo o mal que se tem na exploração do próximo, na exploração do outro. Né? Isso vemos aí aos quatro cantos como vai acontecendo tudo isso e nós somos chamados a ver como fazer, caríssimos irmãos e irmãs, para andarmos pelos caminhos, né, da fraternidade e de colocar Deus acima de tudo. Né? Eu creio que essa palavra de Amós e o Evangelho nos faz justamente essa contradição entre aqueles que colocam Deus acima de tudo e sabem usar os bens para fazer o bem, né? E eles compara que para o mundo as pessoas são espertas e são tão espertas, como fala o livro de Amós, que não só pensam em si, como também exploram os outros para pensar nas suas próprias coisas. Então, é uma palavra que é muito atual dentro dessa nossa realidade de mundo de hoje, né? E que cabe a nós, meus irmãos e irmãs, a encontrarmos os melhores caminhos para viver intensamente e com alegria a nossa vida de fé e nessa liberdade dos filhos de Deus, que nós somos chamados a buscar o alimento na palavra, né, na Eucaristia, na vida com os irmãos e irmãs, e pedir ao Senhor que assim nos conduza, assim nos leve adiante nessa nossa missão. Do outro lado, né, a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, fala que tudo isso é para que nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala um pouco da sua experiência, né, para que se rezem, né, pelas pessoas, pelos que governam, para que eles possam levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. E nós rezemos uns pelos outros, para que
encontremos todos o conhecimento de Jesus Cristo, que é justamente aquilo que faz com que as pessoas também, nos meios e nas decisões, né, políticas, sociais, econômicas de uma nação ou de uma região do mundo, né, possam ter a iluminação para poder justamente, né, buscar as coisas que respeitem, né, a dignidade humana e também a vida plural do mundo, respeitando também os cristãos. Né? E a leitura da carta de Timóteo pede que nós rezemos, né, pelos governantes, né, porque ocupam altos cargos, para que possamos levar uma vida de acordo com o Evangelho, né, para que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, né, sabendo que é um só Deus, e entre Deus e os homens tem um só intermediador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. E esse é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, né, para esse testemunho. E eu fui designado como pregador e apóstolo, né? Lembra aqui o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus esse final de semana é um convite, uma reflexão muito séria para todos nós, não é? O que nós temos feito e como temos vivido nessas idolatrias que o mundo coloca, as injustiças e os ídolos desse mundo são muitos, né? Sabemos que essa idolatria leva a muita violência e leva a tantas divisões e mesmo a uma morte interna na vida de cada um de nós e até divisões entre nós também, né? Muitas situações de maldade, de malícia. E olhamos um pouco esse nosso mundo, esse mundo viciado, como nós temos hoje, onde os bens são colocados como o ídolo de tanta gente, não é? No entanto, o cristão é aquele que sabe usar disso para fazer o bem. Como temos visto acontecer nos corações sinceros e retos. E do outro lado, rezar para que os nossos governantes possam ser iluminados, tanto nessa área como também em todas as demais áreas, para que aqueles que buscam o Senhor possam fazê-lo de coração sincero e com toda a liberdade e anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. É um tempo realmente de tantas mudanças e que essa mudança de época que nós vivemos, cabe a nós cristãos fazermos bem a nossa parte, de cumprirmos bem a nossa missão, de sermos testemunhas de alguém que nos faz ver muito melhor nesse mundo, com mais liberdade e fraternidade, com mais paz interior. E isso, meus irmãos e irmãs, somente vendo os sinais de Deus, vendo a ação de Deus na história, vendo o Senhor que vai conduzindo a nossa vida, é que podemos experimentar cada vez mais o Senhor que é providente, que vai conduzindo a nossa história. Que assim seja também a nossa vida, os passos que queremos dar e a nossa caminhada, caríssimos amigos e irmãos. Que você, ao participar da missa nesse final de semana, ao escutar a palavra de Deus, dentro desse mês da Bíblia, continue crescendo na fé, vivenciando com alegria a sua vida cristã, testemunhando com alegria que realmente o seu Deus, o único Senhor, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida. E em Cristo nós temos essa ponte única que nos leva ao Pai e que nos faz viver na liberdade, na tranquilidade e na paz, sabendo não nos deixar levar pelas idolatrias desse mundo, entre os quais os bens e o dinheiro, mas colocando Deus acima de tudo e vendo como existe tanta esperteza no mundo de hoje, que nós saibamos ser espertos com as coisas de Deus e buscar o Senhor e fazer o bem. Isso somente com a graça de Deus e com a fé, que o Senhor vai nos iluminando. E pedimos ao Senhor que nesse ano da fé nos dê esse dom, enxergarmos pela fé os acontecimentos e assim vivemos a cada dia, a cada momento. Meus irmãos e irmãs, um bom final de semana, um bom domingo, uma boa semana a todos vocês. Continuemos refletindo em nossas comunidades desse mês da Bíblia e crescendo na fé. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.